Sejam todos muito bem-vindos. Nossos 300 convidados aqui do Harvard Club de Nova York. Estamos com mais de 2.000 pessoas conectadas direto do Brasil na nossa plataforma de transmissão. Uma honra tê-los todos aqui conectados ao nosso seminário internacional do Harvard Club, o nosso evento de pós-NRF 2023, o nosso tradicional evento que já acontece há 8 anos aqui no Harvard Club de Nova York, um evento que encerra a nossa jornada de insights, de provocações da NRF, que é o principal evento de varejo do mundo. Esse ano um evento com mais de 35.000 participantes do mundo todo, mais de 2.000 do Brasil, um evento com mais de 180 painéis, mais de 300 palestrantes, uma feira com mais de 1.000 expositores, que nos traz reflexões, que nos traz provocações num momento oportuno, né, no início do ano, que faz a gente pensar, de fato, o futuro do varejo, o varejo do futuro, no momento de tantas dúvidas, de tantas reflexões. Espero que todos gostem. Para a gente é o nosso grande ponto alto dessa semana aqui em Nova York. É um momento que a gente espera. E desde o ano passado, a gente tem testado esse modelo com bastante sucesso, que é poder compartilhar com quem está no Brasil, assistir de uma maneira, né, muito quentinha. A NRF, para quem está no Brasil, acabou ontem. Né? Ontem, aqui, a gente está com 2 horas de fuso. Então, aqui em Nova York, 8h40, agora no Brasil, 10h40. Então, no dia seguinte que acabou a NRF, a gente consegue passar para todos, para os times das empresas que estão no Brasil, aquilo que de melhor aconteceu nesse grande evento. Então, espero que todos possam aproveitar o que de melhor aconteceu durante toda essa semana. Virando agora um pouco a chavinha, a gente vai entrar no conteúdo e ficaremos nele até o final do dia. Aliás, antes disso, a gente começa a organizar, a olhar a nossa visão do que foram os insights da NRF 2023. Entramos num novo ciclo. Que varejo é esse que durante a NRF começou a falar de volta ao básico, novo normal? O que está acontecendo, né? O que a gente percebeu é que tem um conjunto de fatores, de contextos, gerando esse momento, né? Alguns são globais, outros são mais localizados aqui nos Estados Unidos, outros são mais fortes na Europa, na Ásia, no Brasil, mas todos eles nos levam a uma visão de varejo diferente do que estávamos no início da pandemia. E aí vem uma frase que foi uma das que mais nos chamou a atenção, de uma das palestras que sempre está na NRF, sempre é uma das mais elogiadas, CEO da Lowe's, o Marvin Ellison, né, que ele fala assim: é hora de atacar os pontos fundamentais. É hora de atacar os pontos fundamentais. Ok. Só que o próprio Marvin falou o seguinte, que talvez a grande dica de carreira, porque ele falou muito da carreira dele dessa vez, né? Ele contou a trajetória da vida dele. Falou que talvez o grande segredo da vida dele foi nunca ter perdido o horizonte do longo prazo, né? Nunca ter feito com que os obstáculos de curto prazo fizessem com que ele esquecesse o que estava lá na frente. Porque a gente sabe que varejo é uma corrida de 100 metros e uma maratona ao mesmo tempo. E a gente tem que saber equilibrar essas duas coisas. Então, entrando no nosso segundo insight, então fechamos o primeiro. NRF é uma feira de tecnologia, ponto. Então, não dá para a gente sair daqui sem sair inspirado, né, provocado por tecnologias que vão mudar o varejo. Isso é um fato. Tem uma frase que a gente todo ano repete, e é importante a gente ficar com ela, é assim: tudo que chegou no varejo passou pela NRF. Nem tudo que estava na NRF chegou no varejo. E esse é o filtro que a gente tem que fazer. Tudo que está no varejo brasileiro lá, passou por aqui um dia. E passou antes, né? Então, acho que esse é o exercício das Emerging Techs que tem que ser feito, porque olhar antes, entender antes, é sempre um exercício competitivo
importante. No meio do caminho da Web3, uma das prováveis aplicações está o metaverso. Foi o grande tema do ano passado. E a conclusão que eu tive em 22 é que não estávamos prontos ainda para aquilo. Do ponto de vista de interface, de tecnologia, que estávamos falando de algo ainda muito mais para o mundo da gamificação, né, do que de fato de uma evolução das grandes plataformas de comércio que a gente conhecia. Isso quer dizer o quê? Que o metaverso não vai acontecer, que ele não funciona de forma alguma. A gente está falando de maturação de uma tecnologia que, com computação quântica, 5G e evolução ainda mais da nossa capacidade de processamento em nuvem, vai chegar. Então é timing, né? Só que, claro, né, frustrações, expectativas precisam ser gerenciadas. O que a gente pode tirar de conclusão, né? Estamos evoluindo, precisamos, né, tecnologia precisa alcançar o que foi prometido em termos de tendência, e como eu estou colocando, teremos um dia de jornada aqui, de aprendizado e de conhecimento, assim como a gente vai ter depois mais aprofundamento em Web3, teremos aqui trazido pelo Meta, um super especialista em metaverso, então teremos a oportunidade de mergulhar um pouco mais nesse tema também mais para frente. Duas estatísticas que reforçam isso. Essa do Gartner, que eu acho que me chamou muita atenção, um dos estudos que eles fazem com CEOs, né? 86% dos CEOs falaram assim, AI virou mainstream, ou seja, não é mais uma tendência, não é mais um dia, isso já é algo em larga escala, isso está na minha agenda de prioridades. Então, com isso eu encerro aqui os 4 primeiros insights, agradecer vocês, né? Acho que todos vocês receberam também o livro que eu publiquei esse ano, que fala um pouquinho dessa jornada de transformação digital. Espero que vocês tenham gostado do livro também. E com isso, passo a palavra aqui para o Alberto. Muito obrigado por enquanto. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão aqui hoje conosco. Bom dia a todos que estão conosco online conectados. Migrando aí para os últimos 4 insights que compõem aí essa nossa visão do que extrair daqui. Eu acho que vocês perceberam já que a maneira como a gente decodifica e aterriza a NRF não é trivial e nem é restrita àquilo que foi dito e apresentado nos palcos da NRF, né? A gente olha ela numa perspectiva maior, ela compõe feira, conteúdo, e o que gravita em torno dela, a gente tenta trazer referências que permitam conectar o que a gente percebe como sinal de tendência relevante para o mercado brasileiro e principalmente como é que a gente enxerga isso na perspectiva do mercado brasileiro, que eu acho que é o que todo mundo aqui quer poder levar para ajudar a transformar e endereçar agendas estratégicas dos seus negócios. Então, o primeiro tópico que eu vou abordar é o que eu abordei no palco da NRF. Essa foi minha 20ª palestra na NRF. Ao longo dos anos, foi um prazer enorme poder trazer, inclusive, marcas e líderes brasileiros para mostrarem aquilo que o Brasil tem de valor no nosso varejo, e foi muito gratificante poder trazer o Beto para falar, talvez, da marca mais icônica do Brasil no mundo hoje, a Havaianas, e dessa incrível empresa que é a Alpargatas, para discutir exatamente sobre o futuro da loja física e essa reflexão que todos nós nos fazemos o tempo inteiro, todos os dias, desde a emergência do e-commerce, do como a loja vai se redefinir, se reinventar e definir o seu novo papel em negócios de varejo, em aceleração digital e em transformação, porque a verdade é que essa é a agenda, né? Nós estamos passando por um processo de transformação, a questão é que papel a loja tem em tudo isso. E o que eu acredito muito é que a pandemia teve, de fato, um gatilho importante de aceleração de mudanças e de saltos em algumas trajetórias que vinham evoluindo com maior gradualidade. E ela mudou muito o cliente. O nosso cliente não é o cliente de 2019, as nossas empresas não são as empresas de 2019, a velocidade e intensidade das mudanças dos últimos 2 anos foi muito grande e gerou questionamentos sobre o quanto aquele salto de penetração digital que nós assistimos em todos os segmentos de varejo, e não por último o alimentar, que era um setor quase à margem do mundo digital e hoje não é mais, é protagonista, como é que isso impactaria a loja? Então, o ponto é, nós voltamos à normalidade, da vida social, disso daqui que nós estamos fazendo aqui hoje, das viagens,
e do tráfego em lojas e compras em lojas, e houve uma volta desigual e heterogênea. E voltamos de uma maneira diferente. Então, esse é o ponto. Nós temos maior penetração digital no varejo hoje do que tínhamos, nós temos jornadas de clientes diferentes e transformadas pelo que vivemos, pelo que aprendemos e pelo que o varejo aprendeu e desenvolveu para responder à emergência da pandemia. Aquilo que nós aprendemos a incorporar como conveniência e facilidade e ferramentas e mecanismos de conexão com o varejo, nós não vamos desaprender ou abandonar. Assim como estamos vendo as lojas recuperando venda com menos tráfego. As jornadas mudaram e a maneira como as pessoas processam transações é diferente daquilo que era 3 anos atrás. Nós temos uma maior omnicanalidade nas transações como um todo, e aqui volta sempre uma provocação. Eu já fiz isso nesse palco algumas vezes, que a gente gasta tempo e energia demais para buscar atribuir venda. Isso daqui a pouco vai ser totalmente irrelevante, porque a gente não vai conseguir mais atribuir venda. Mesmo esse conceito de penetração digital, ele é muito subjetivo. Eu não sou tão provocador como o Mariano, não. Daqui a pouco ele vem aqui e joga algumas bolas para cima mais pesadas, mas eu acho que a atribuição de venda por canal é um negócio velho. Não faz mais sentido. A gente precisa fazer atribuição de venda por cliente e não por canal. Todo o varejo aproveitou a pandemia para fazer um exercício crítico sobre seu portfólio de lojas. As empresas saíram com portfólios mais saudáveis. Então, se aproveitou para fechar a loja ruim ou loja não estratégica. E nós temos um parque de lojas mais saudável. E isso explica, inclusive, por que a venda voltou num patamar maior do que o tráfego. Porque nós estamos convertendo mais, nós estamos vendendo mais em canais digitais, em transações entre canais, e nós ficamos com as lojas boas. O que isso nos traz, A gente terá e serão estratégicas e relevantes as lojas físicas em compostos de negócios de varejo, mas elas precisam de uma abordagem diferente. E isso significa pensar a loja no que a gente define como hub, o que significa que o primeiro papel estratégico de uma loja é conquistar, reter, manter, ativar e engajar clientes. Qual é o grande problema disso? A gente não mede. Como é que eu consigo atribuir, não quanto de cupons fiscais eu emiti na loja? A gente tem uma obsessão por cupom fiscal, Da onde saiu o cupom fiscal? Porque esse é o nosso principal elemento de atribuição, de contribuição de canais para o negócio como um todo. Quando, na verdade, a gente deveria capturar quanto que cada canal consegue contribuir para gerar tráfego, frequência, recorrência, valor e LTV da nossa base de clientes. E a gente não consegue fazer isso porque a gente tem uma nuvem escura, que é o que acontece nas nossas lojas, que a gente continua gerenciando pelas médias e por fluxos, Assim como elas se transformaram em hubs de serviços, as nossas lojas continuaram vendendo mesmo impedidas. A pandemia fez com que a gente levasse as lojas aos clientes. Existem casos extraordinários, quando se fala de conversational commerce no mundo, não há país no mundo, fora a China, onde isso tenha escalado durante a pandemia como escalou, como no Brasil, baseado no WhatsApp. As lojas estão se tornando hubs logísticos e na pandemia elas operaram intensamente como hubs logísticos, com toda a limitação operacional e de restrições, principalmente no varejo não essencial, e hubs de omnicanalidade, porque hoje elas são plataformas de comunicação, elas são plataformas de transmissão, live streaming, live commerce decolou durante a pandemia em vários mercados, elas são plataformas de relacionamento e de personalização, inclusive com pré-venda, venda, pós-venda, via WhatsApp e integrado a plataformas de CRM, e tudo isso só funciona e funcionará e só nos levará a decisões equilibrada se a gente tiver indicadores para suportar tudo isso. E aí a gente vem naquilo que é a agenda mais crítica, estruturante, existem 2 agendas estruturantes para o processo de aceleração e transformação do varejo. Uma é a cultura e outra é conseguir ter visão de cliente. Isso passa por dados, granularidade e dados em todos os pontos de contato. E o nosso principal ponto de contato, aonde no Brasil se processam 85% das vendas do varejo brasileiro, gera pouquíssimos dados com granularidade. Então, o primeiro desafio é como é que eu capturo os dados que vão me gerar, aí sim, a visão de jornada, aí sim,
uma visão individualizada dos clientes e daquilo que todas as interações do negócio e do ecossistema permitem gerar e capturar de valor dele, que me permitem sim ter um conjunto de indicadores, métricas, que pautem as decisões da empresa, olhando menos para a operação e para produtos e muito mais para os clientes. E para aquilo que é relevante e gera valor e retorno na relação com o cliente a longo prazo. Quem circulou na feira viu algumas coisas muito interessantes, né? Eu tenho obsessões, uma das minhas obsessões hoje, dentro das empresas, em conselhos, em comitês, em projetos, é como é que nós vamos entender quem está na loja. Porque a verdade a gente sabe quantas pessoas passam, mas não quem. E a gente não consegue conectar isso com todas as outras jornadas. Como é que a gente fala de jornada de cliente se na principal delas a gente não consegue capturar nada? Ou no máximo a gente consegue saber quando ele processou uma transação. Em cima está uma solução apresentada lá pela AWS para identificar comportamentos, mas pode ser escalada para identificar pessoas. E uma startup que estava no pavilhão das startups, lá embaixo, tem uma solução que permite identificar pessoas que estão no cadastro e que deram opt-in para isso. Então vocês veem ali que é a simulação de uma situação de entrada em loja, na qual eu não sou cliente cadastrado e, portanto, eu não sou identificado, eu sou contado, mas não sou identificado, mas a pessoa que está ao meu lado é uma cliente cadastrada e identificada com opt-in, ela é capturada imediatamente. O que a gente poderia mudar nos processos de loja, nas nossas réguas de relacionamento, nos nossos indicadores e na forma de se relacionar com os clientes, se a gente conseguisse ter granularidade disso em todas as lojas, numa escala significativa em relação ao conjunto de transações. E quando a gente começa a falar de jornada e a conexão das jornadas com as lojas, a gente começa a repensar como a gente vai interpretar as jornadas e responder com as nossas experiências de loja e com os nossos formatos de loja. E a verdade é que a gente não pode mais pensar as lojas com trajetórias lineares e comportamentos lineares e homogêneos, porque os clientes não se comportam mais de maneira previsível, linear e homogênea. Então a gente tem que ter lojas que consigam ser muitas lojas dentro de um espaço só e que consigam simplificar para o cliente o percurso da jornada que ele está percorrendo e da missão de compra que ele está executando, sem ter que passar por atrito. Isso impacta layout, isso impacta merchandising, isso impacta a comunicação, isso impacta a trilha de atendimento, isso impacta a tecnologia embarcada que suporta os processos operacionais de loja, e isso impacta a maneira como se leem os indicadores que nos ajudam a melhorar tudo isso. Então, por exemplo, se vocês foram nas lojas recém-abertas pelo Whole Foods, inclusive aquelas que a gente indicou para vocês aqui em Nova York, que são, em muitos casos, lojas em dois níveis, né? São lojas verticalizadas, que nunca é bom para o varejo alimentar, vocês vão ver que eles fizeram muitas lojas dentro de uma só. O cliente da jornada da comida pronta não precisa mais entrar na loja. O cliente da jornada do takeaway não precisa mais entrar na loja. O cliente da jornada do grab and go não precisa mais entrar na loja. O cliente de consumo pode até entrar na loja, mas ele consegue não ter que passar por ela para consumir. E isso, obviamente, torna a loja mais conveniente, torna a loja mais fácil, reduz o atrito e o esforço que você precisa fazer para executar aquilo que você gostaria de fazer na loja e que às vezes dá preguiça, porque você tem que passar por torturas em processos de coisas que você não foi ali para fazer. E isso vale, por exemplo, se vocês foram ver o novo Starbucks, que a gente também tinha indicado, a Reserve, vocês vão ver que não só eles estão adicionando experiências, trilhas e serviços dentro do formato que era baseado basicamente na experiência de um café, mas eles estão fazendo isso de forma segmentada. Então, a experiência do Starbucks Pickup, que começou na China com lojas que não atendiam para consumo, mas só para entrega, ou seja, só para retirada, clientes em movimento, e depois foi importado para os Estados Unidos, virou uma trilha de jornada dentro das outras lojas. Então existe a jornada do cliente do pick-up mesmo numa loja de food service, assim como existe a jornada do cliente que agora vai lá. Eles sempre foram a ideia do terceiro local, eles estão levando a régua disso. O terceiro local pode se tornar inclusive uma sala de reunião, um bar, um restaurante. Os espaços conversam, mas eles permitem também experiências independentes. Parte de vocês vai visitar amanhã
o novo Amazon Fresh em Paramus, que é o primeiro formato com implantação integral da tecnologia Just Walk Out em larga escala, né? Isso funcionava muito bem em loja pequena, o grande questionamento era, isso vai funcionar em loja grande? Está funcionando. Porém, mesmo na loja Fresh, que em tese é a loja para quem quer zero atrito, principalmente no processo de checkout, existe a possibilidade de percorrer a jornada convencional com pagamento no checkout. E é curioso, quando o Eduardo e eu fomos lá visitar essa loja em novembro, ela tinha inaugurado há 2 semanas, quase todos os clientes maduros da loja estavam na fila do caixa. E onde é que você define isso? Que aí é a sacada de como você começa a pensar a loja com a ótica da jornada do cliente e não do processo, do fluxo operacional. É do cliente para dentro e não da operação para fora. É na entrada que o cliente escolhe como é que ele quer fazer. Se você entrar fazendo o check-in, que inclusive já está implantado no One, pode ser feito por biometria de leitura da palma da mão, ou pode ser pelo app da Amazon, você percorre a jornada com zero atrito e sem check-out. Se você quiser fazer o check-out, você pega a outra barreira de entrada, sua jornada é uma jornada convencional de supermercado com check-out. Além disso, obviamente, eles estão usando as lojas como hubs. Então, as lojas da Fresh têm no seu composto um peso importante de ponto de entrega retirada, ponto de processamento de pedidos para a última milha e toda a integração de conversational commerce com a Alexa e com as plataformas do ecossistema Amazon. Muito se falou, se postou e se comentou sobre o robô humanizado que estava na vitrine da Quinta Avenida da loja da Louis Vuitton, como uma ativação da collab que eles lançaram esse mês com a Yayoi Kusama, que é uma artista plástica japonesa. Eu queria tirar vocês um pouco, é impressionante, eu também fiquei impressionado, você para na frente e fala, realmente parece que ela está olhando para mim, interagindo, e parece que ela está querendo conversar comigo. É impressionante. O Edu falou de robotização e automação em varejo em questões operacionais. A robotização vai invadir o varejo em vários processos. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu nunca vi, em 35 anos de varejo, tamanha coordenação de ações para uma ativação de uma marca. Nunca vi nada parecido. A capacidade de integrar e usar todos os ativos da marca em todos os pontos de contato, em todos os canais de comunicação, relacionamento e venda, de maneira sincronizada para uma coisa temporária de duração curta, como eles fizeram. Então, isso aqui assim, puxa a régua para um nível efetivamente brutal. Eles fizeram intervenções arquitetônicas em todos os imóveis icônicos da Louis Vuitton no mundo, as grandes lojas flagships deles. Eles fizeram ao ponto de envelopar os prédios. Eles fizeram uma campanha com celebridades em múltiplas mídias e canais. Eles criaram um app e gamificação exclusiva para essa ativação. Tem gamificação com acúmulo de pontos, com coisas que conversam com a iniciativa e a collab. E eles estão se desafiando numa reflexão que a gente já faz há algum tempo, que é até onde vai a fronteira do que é varejo. E como é que a gente conecta varejo com outros ambientes de experiência e serviços, né? E o varejo vai puxando os limites disso em fronteiras que com aquilo que nós estamos vivenciando hoje vão se tornar mais tênues. Então, 2 meses antes deles lançarem esse negócio, eles pegaram o antigo prédio da Barnes New York, que continua vago, que era um dos pontos icônicos de varejo em Nova York, enveloparam o prédio inteiro e fizeram uma exposição para celebrar os 200 anos do baú, que foi onde a Louis Vuitton começou. E criando uma experiência de museu associada a um produto icônico que deu origem à marca. Então, quando a gente vê isso tá bom, é Louis Vuitton, é luxo, é a marca número 1 de luxo do mundo. Olha a vitrine da Uniqlo da semana passada aqui em Nova York. Existe algo mais democrático do que a Uniqlo em varejo de moda? Olha o que eles estão comunicando na vitrine deles, né? A arte para a vida do dia a dia. Onde é que terminam as fronteiras entre
varejo e arte, né? E como é que essas coisas conversam? Não sei se vocês viram, estava na nossa lista de recomendações, que no Hudson Yards inauguraram uma loja que vende alguns produtos, gadgets colecionáveis e NFTs, obras de artes digitais, numa loja, num shopping center. Então, o mundo da arte invade o varejo invade o mundo da arte, essas coisas vão se misturar. Eu e o Eduardo tivemos com o Sérgio e o grupo da Abrafarma, o Eugênio que está aqui estava lá conosco também, em Seattle em maio, visitando o primeiro museu totalmente dedicado a NFTs no mundo. Primeiro museu com curadoria 100% voltada para obras em NFT. E a gente chegava lá e falava, pô, aí você fica naquela coisa, né? E aí a reflexão que a gente fazia é a seguinte: então imagina quando o Andy Warhol começou a apresentar as obras dele, qual era a reação das pessoas? Isso não é arte, né? Imprimir uma foto e pintar em cima não é arte. Ou quando os impressionistas desafiaram a arte no mundo, né? Então, coisas para a gente pensar. Então, no fundo, a grande reflexão e a conversa que nós tivemos no painel foi a reflexão sobre a loja não é mais uma reflexão isolada do resto, né? Repensar a loja, repensar o coração do varejo, isso passa pela reflexão de cultura, modelo de negócio, indicadores e, em última análise, desenho organizacional, porque se a gente continuar olhando e operando o varejo em silos operacionais, nós nunca vamos ter visão de cliente. O próximo ponto também é muito complexo. Então, tanto quanto, como o Edu estressou, no ano passado, a onda de entusiasmo com o metaverso foi muito superficial e precipitada, né? Nós estamos com o risco de embarcar no mesmo nível de superficialidade e precipitação em algo que é estruturalmente complexo e que vai ter muito processo evolutivo até se entender onde é que tudo isso estabiliza e amadurece. Mas o fato é que esse tema é emergente, é relevante, está acontecendo no Brasil também e vai impactar os negócios de varejo, que é como é que, de um lado, o aumento de relevância em bases de clientes, tráfego, peso relativo no varejo como um todo, principalmente no varejo digital, das plataformas, dos marketplaces, dos ecossistemas, que passam a ter um volume crescente não só de vendas, mas de clientes, de dados, de inteligência, de capacidade de entender em larga escala coisas que muitas vezes os seus sellers não conseguem entender em pequena escala. E do outro lado, uma brutal transformação que já vem acontecendo há mais de uma década em tudo que se convenciona chamar de comunicação, mídia e formas de se ativar clientes, vai provocar mudanças estruturais e impacto relevante no varejo. E tem que estar na agenda estratégica do varejo. E se a gente olhar o que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu no ano passado, e está nas entrelinhas daquilo que se ouviu na NRF desse ano, nós vivemos 2 anos com uma única agenda: crescimento digital, chamado Growth. Durante a pandemia se criou o cargo de Chief Growth, toda empresa agora tem Growth para tudo que ela tem, time de Growth, né? virou função e estrutura dentro das empresas. E onde é que estava esse Growth? Né? Fazer escalar vendas digitais. O que aconteceu em 2021 no Brasil e no mundo? A começar pela China, que foi o país que ensinou growth para o mundo, porque crescimento exponencial até chegar em escalas muito relevantes em mercados muito grandes, nunca tiveram nada parecido com o que aconteceu na China com os ecossistemas. A agenda virou. E por que virou? Por aquilo que o Eduardo estava falando no primeiro ponto, né? Falar de growth com dinheiro barato é uma coisa. Falar de growth com dinheiro caro é outra coisa. O impacto financeiro econômico dos juros a 14% no Brasil, no DRE das empresas de varejo, na pressão de caixa e na necessidade de racionalidade, escolhas difíceis e duras em alocação de recursos, levou a escolhas racionais. E escolhas racionais significa o seguinte: não quero mais crescer a qualquer preço. Agora a agenda é de otimização, o que significa que é crescimento sustentável. Crescimento sustentável é crescimento que não corrói caixa e não destrói valor. Então, na minha visão, o choque que nós tomamos pelo cenário de guerra
de explosão de commodities, de custo de energia e combustíveis, de inflação que levou à subida de juros, que obviamente dói em todo mundo e dói nos resultados das companhias, tem um efeito benéfico gigantesco em restabelecer racionalidade, prioridades equilibradas, escolhas difíceis e principalmente um olhar mais saudável para o longo prazo, e as taxas de crescimento menores provocaram um efeito benéfico nos resultados das companhias. Nós talvez não vejamos isso nos balanços na última linha, mas no EBITDA nós vamos ver. Na hora que a gente expurgar o impacto dos juros nas despesas financeiras das empresas, vocês vão ver as empresas com resultados muito saudáveis. Os balanços do varejo brasileiro de 2021 vão sair muito bonitos. Muito bonitos. Parte por causa disso. Só que como é que isso conversa com esse outro tema? O que está acontecendo é que existe uma coisa que o varejo tratava como algo secundário e não estratégico no seu negócio e que está se tornando estratégico e central. E se chama conteúdo. A gente trata às vezes isso com uma certa superficialidade, mas a verdade é que a explosão do que significa gerenciar conteúdo num negócio de varejo com peso digital relevante parte da primeira e mais difícil de todas elas, que eu tenho certeza que é uma dor generalizada, que se chama cadastro. Cadastro. Cadastro há 5 anos atrás, gente, era feito por estagiário, né? Ficar lá digitando código de produto e coisa e tal, e aí vinha tudo torto, aí um produto não conversa com o outro, aí você quer comparar histórico com previsão e planejamento, nada conversa com nada, e aí a gente começa a entender as dores de um mau cadastro nas decisões assertivas e na inteligência artificial, porque se você dá o input errado, o output também sai torto. Mas não é só isso. O Edu falou, metaverso é um apêndice, mas experiências imersivas em mundo digital demandam um nível de gestão de cadastro muito mais complexo e sofisticado. Eu começo a ter imagens 3D, eu começo a ter que ter mídias diferentes, eu começo a ter que ter formas diferentes de trabalhar o ambiente de experiências dentro do meu negócio, como é que eu faço isso dentro da loja, como é que eu faço isso nas plataformas, como é que eu faço isso em vários canais. Isso é complexo, gente. Isso está transformando as empresas de varejo em empresas que têm que trabalhar a comunicação num outro patamar. Live streaming tornou as empresas de varejo empresas de mídia. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos conectados com 2.000 pessoas assistindo isso daqui à distância, né? Então, no fundo, como é que isso depois se desdobra no que se está chamando hoje de retail media, que na verdade é um grande guarda-chuva de muitas coisas diferentes que estão sendo colocadas no mesmo saco? O varejo tem ativos estratégicos relevantes. O maior de todos eles não é o seu parque de lojas, é a sua base de clientes. Subaproveitada e submonetizada. O varejo tem canais que se multiplicaram durante a pandemia. Loja, site, app, WhatsApp, marketplace. Tudo isso gera conexão com a base de clientes. E tudo isso gera uma enormidade de dados que não são capturados. Quando são capturados, não são consolidados e tratados. E quando são consolidados e tratados, não são input para tomadas de decisão em muitos dos processos críticos do varejo. E a grande agenda de tudo isso é como é que eu extraio o valor disso. E o valor disso vem de 2 formas. No LTV que eu sou capaz de gerar nas minhas linhas de negócio e na monetização dos meus ativos estratégicos, que não necessariamente está atrelada às minhas linhas de negócio direto, ao core do negócio e à receita direta de um negócio de varejo. E aí entram as agendas, e aí que esse tema retail media conecta com o tema plataformas, eventualmente ecossistemas. Por quê? É aí que a gente começa a ver que existem formas diferentes para empresas em situações diferentes com a qual esse tema será endereçado. Marketplaces. Essa foi uma outra agenda que explodiu durante a pandemia e refluiu em 2021. O entusiasmo com marketplace diminuiu porque ficou muito claro que essa não é uma agenda para todas as empresas, não é com a ambição que as empresas imaginavam que daria para fazer, e que se quiser jogar esse jogo para valer, vai custar muito dinheiro, muito tempo, muito esforço e muito desvio de foco. Então isso está começando a funilar para quem realmente tem musculatura, capacidade e posição de mercado em condições de escalar esse negócio e ser relevante, ou ele pode ser redimensionado, como muitas empresas não mataram, não vão matar, mas mudaram o nível de ambição e mudaram os planos para esse negócio no curto e médio prazos. Quem tem marketplace e quem tem marketplace grande e quem tem marketplace como seu principal negócio,
vai ter nesse negócio uma das suas plataformas de serviços, uma das suas alavancas de negócio. Inquestionável. Inquestionável, porque você está num jogo no qual você tem que conectar marcas, produtos e sellers a clientes. E no meio de tudo isso, se você tem inteligência, isso pode gerar negócios. Todos os marketplaces e as grandes plataformas do mundo atuam nisso. Só que hoje isso está muito embrionário, está se trabalhando basicamente coisas primárias de busca, muito ainda nos primeiros passos. Então a gente passa para um outro perfil de empresa, que são as grandes empresas de varejo que vendem produtos de marca, marcas de terceiros, principalmente marcas fortes, onde tem indústria com trade. Nesse caso, é a transformação do trade. Sempre existiu, gente, só que da mesma maneira como o varejo trata a loja em cima de fluxos e de números e não de clientes, o trade ajudou o varejo a buscar sellout em cima de força bruta. Essa força bruta vai virar força de precisão. Então nós estamos vivendo aqui, é um processo de migração daquilo que era o trade marketing na força bruta para um trade marketing digital, com inteligência, com visão de cliente, onde se para de discutir só volume, venda e verbas associadas a isso, e se começa a discutir como é que eu vou tirar mais valor da base de cliente, entender melhor a jornada e melhorar a cadeia como um todo. É uma agenda que já está acontecendo. A terceira é quem é verticalizado e domina produto. E no caso do varejo brasileiro, quase todo o varejo de moda relevante é assim. Não tem mídia ali, né? Não tem mídia. Vai vender para quem? Para o fornecedor, que é muito menor do que a empresa? O que tem aqui é otimização de base e de cadastro. Existe dinheiro na mesa? Sim. Esse dinheiro está dentro, não está fora. É na capacidade de pensar como uma empresa de mídia, trabalhando sua base de clientes de maneira gradual, com dados estratégicos. Então, gente, são muitas agendas, todas elas em estágio absolutamente embrionário, e está se fazendo talvez uma precipitação em colocar. Agora, isso é um tema estratégico e relevante, e as empresas têm que entender como é que elas vão conseguir operar no meio de tudo isso. A verdade é que explodiu o conjunto de iniciativas, e obviamente as empresas que têm posições de escala relevante conseguem já acelerar e já estão monetizando. Isso já está se tornando uma linha relevante de receita e para muitas empresas de resultado, né? E isso vai continuar crescendo e já está acontecendo, inclusive, no mercado brasileiro. Então, nós temos aqui, por exemplo, o pessoal do Mercado Livre, que tem um grande negócio de mídia associado ao seu ecossistema, assim como a RD hoje tem um negócio. Eugênio, eu coloquei no lado direito, porque eu considero ainda a empresa predominantemente uma empresa de varejo, ainda não uma empresa que é liderada pelo marketplace, mas a RD também é uma empresa com marketplace. Travou? Ok. Fato é que isso está começando a virar coisa grande. Nos Estados Unidos, no ano passado, se estima aí que o que se chama de retail media, que aí também precisa entender o que entra, o que não entra nisso, movimentou aí 48 bi, sendo que 70% disso, 75% disso estão dentro da Amazon, que basicamente o que ela faz é ranqueamento de busca dentro da plataforma e para os seus sellers, né? Então, não é nada ainda no nível de sofisticação muito grande. Eles estão chamando isso de terceira onda do marketing digital. Eu não gosto de embarcar nesses chavões muito rapidamente, fica como reflexão. Será que é uma terceira? Uma terceira, como o Edu falou, né? Para ter a internet 3.0 tem que ter a 1 e a 2. Então, como é que eles olham o ciclo disso? Isso começou com busca, depois foi para as mídias sociais, estaríamos chegando numa era, né, de explosão do retail media. Talvez seja um pouquinho cedo para decretar dessa maneira. Mas o fato, gente, olhando o Brasil, nós não temos, obviamente, os fechamentos de 2022. Teremos, em breve, tanto os do varejo como os da Nielsen IQ, que nos fornece os dados talvez mais confiáveis aí de mercado online do Brasil. Mas o fato é que se a gente pegar o GMV combinado, um P3P, das 5 maiores plataformas do Brasil, elas dominam 71% do varejo online do Brasil. Então não dá para ignorar que existem, né, realidades distintas em situações distintas para as empresas nessa agenda. E obviamente que não é que o mundo da mídia está assistindo tudo isso passivamente, e também estão se redefinindo as fronteiras daquilo que é um negócio de mídia
e um negócio que é capaz de interferir positivamente em decisões de consumo. E quase todas as empresas que trabalham conteúdo mídia com granularidade, com dados no ambiente digital, estão criando pontes para o mundo do comércio mais ou menos fortes. Disclaimer aqui, porque o pessoal do TikTok não queria nem me dar o logo, então eu peguei, independentemente, não tem TikTok Shopping no Brasil ainda, tá, gente? Lançaram nos Estados Unidos, está rodando ainda aqui, não existe aqui, né? Não tem marketplace ainda como tal no Instagram também, então todos os disclaimers feitos aqui, mas a verdade é que essas coisas estão acontecendo. E aqui pegando, o John Furner, ele fez a abertura da NRF desse ano, mas ele tinha falado essa frase no ano passado também, na intervenção na NRF, que eu acho genial, né? Então, a verdade é que não existe fidelidade no ambiente de varejo. Quanto mais a gente conhece, ativa, individualiza e consegue conectar clientes, mais a gente consegue dominar aquilo que de fato define o futuro desse negócio, que não é ter mais ou menos lojas boas ou ruins ou lucrativas, é ter clientes que retornam mais do que custam e que permitem crescer com qualidade. O tópico que foi muito apresentado, inclusive ontem foi curioso ver na nossa aterrissagem o quanto vocês trouxeram isso como algo que marcou muito na NRF desse ano, é esse novo olhar para o colaborador. E aqui cabe também um parêntese para entender o contexto disso. Os Estados Unidos está vivendo um problema dramático de carência de mão de obra para todo tipo de negócio de alta intensidade operacional. A pandemia destruiu o mercado de trabalho porque o governo deu $2 mil por 2 anos para as pessoas ficarem em casa e elas se requalificaram, mudaram e não querem voltar a fazer o que faziam antes. Então hoje o país está numa situação de quase pleno emprego, só que dentro disso, alguns perfis de emprego não existem mais, porque as pessoas mudaram e estão fazendo outras coisas. E o varejo não consegue contratar, não consegue reter, está tendo inflação de mão de obra acima daquilo que repassa para produto, isso está virando um grande problema. É por isso que vocês ouviram falar tanto assim de gente, de engajamento e tudo. Mas isso não significa também que essa agenda, ao longo dos últimos anos, não tenha ganhado peso, relevância e, efetivamente, prioridade estratégica por parte das empresas. Aqui nós estamos falando de como atrair, reter e engajar. E engajar talvez seja a palavra-chave, porque é pelo engajamento que depois se conecta com a cultura, o propósito e aquilo que faz as pessoas quererem estar onde estão e ficarem onde estão, que vai conseguir transformar a relação das pessoas com as empresas. O empoderamento, né, a delegação, mas o empoderamento também dando ferramentas para que as pessoas consigam tomar mais decisões, ter mais autonomia, se sentirem muito mais participantes de maneira estratégica do negócio, e se engajarem muito mais. Experiência do colaborador é uma coisa que a gente ouvia falar pouquíssimo. Esse é um termo muito recente, né, com a intensidade com a qual está sendo dito, que é algo bastante abrangente, mas que as empresas estão começando a olhar de maneira um pouco mais holística e estruturada. E isso implica, inclusive, em tirar das pessoas as tarefas e as coisas que eles não gostam, que não são gratificantes para quem trabalha em varejo. Isso se faz com tecnologia. Então, se eu automatizo e eu libero o tempo da pessoa para coisas menos nobres, ela faz aquilo que as pessoas que trabalham em varejo adoram fazer, que é interagir com o cliente e conseguir ser um agente ativo de relacionamento com ele. E por fim, obviamente, outro assunto que aí nos conecta com o último ponto dos nossos insights, que é as pessoas se sentem gratificadas quando conseguem fazer com que o seu ambiente de trabalho fortaleça o seu vínculo com a comunidade e ela sinta que ela contribui não só para a empresa, mas para o que cerca a empresa. E aí o último tópico, esse é um tema que ele gravita, né? Ele está sempre presente, mas ele ganha tonalidades diferentes e intensidades diferentes, com focos diferentes. Esse ano se falou muito de cultura, o ano passado houve uma explosão, a pandemia trouxe o ESG para centro da agenda das empresas, isso não existia, né? Em janeiro de 2020, nós estivemos aqui, o termo ESG não foi citado nenhuma vez na NRF. Nenhuma vez. Em janeiro de 2021, a NRF foi online, chamada Chapter 1. Todos os painéis citaram ESG, todos, 100%. Até palestra de tecnologia falava de ESG. Chapter 2, igual. Aliás, o Paulo esteve comigo
num painel online nesse evento. Então, diversidade se tornou um tema central, vocês viram quantos painéis se falou disso, e sustentabilidade é algo que também vai ganhando pesos diferentes. O fato é que aí a gente volta para uma discussão de propósito, de cultura, é a cultura que engaja, executa e dá autenticidade para todo esse processo, não pode ser instrumentalizado. Diversidade e inclusão, hoje no varejo americano, parecem ser os temas mais fortes e prioritários dentro daquilo que se pode caracterizar como um guarda-chuva de ESG. Pouco se falou de governança e transparência. Impacto para a comunidade, que isso foi muito reforçado. Por quê? Porque o varejo foi agente ativo durante a pandemia e criou um tipo de vínculo, é o que o Sérgio estava falando na colocação dele. A visão que se tem hoje do que é uma farmácia no Brasil não é a mesma que a gente tinha em 2019. E isso aconteceu com o varejo como um todo. Vocês viram na Target eles mostrando, na última tempestade que teve aqui em Buffalo, no estado de Nova York, o quanto a loja da Target se tornou um centro comunitário, né? E tem que ser consistente com valores e com aquilo que você faz e não aquilo que você diz, porque senão vira greenwashing. Isso tem empresas que fazem desde sempre. Tem empresa que faz e conta, tem empresa que faz e não conta e deveria contar, e tem empresa que faz disso a sua razão de ser. O Whole Foods é uma delas. Ele é uma empresa... quem assistiu a palestra do CEO do Whole Foods, ele falava o tempo inteiro naquilo que são os padrões, os standards. O que são os standards? São os pontos inegociáveis do seu modelo de negócio. Bem-estar animal, saúde, qualidade daquilo que está dentro dos produtos que eles revendem, certificação e rastreabilidade. Tem coisas que são inegociáveis e que não permitem determinados produtos que seriam vendíveis e vendáveis que se vendam dentro do Whole Foods. Vocês viram que no ano passado, o fundador da Patagônia transformou a empresa numa empresa sem fins lucrativos e doou a empresa para ser uma empresa que reverte todo o seu resultado para ajudar a salvar o planeta. A Save the Duck foi um pouquinho mais modesta, a marca preferida do Edu nos últimos anos, ela quer salvar só os gansos. Então, Mas é a primeira empresa de varejo de moda na Itália com certificação B de sustentabilidade. Não é pouca coisa. Ela é quase uma startup, gente. E, obviamente, tem toda uma provocação contra Moncler e tudo, mas o fato é que marca ascendente em cima de propósito, em cima de escolhas e renúncias. Isso daqui é interessante, é uma loja no Brooklyn, que eu e o Eduardo estão aí em novembro, que eles dizem o seguinte, todo mundo fala que agora somos verdes, somos sustentáveis, não tem mais plástico. Vocês viram que na NRF não tem mais garrafa de plástico, Você tem que caçar água e carregar a garrafinha, coisa e tal. Então eles falam, nós não somos sustentáveis, nós não somos verdes, nós não somos naturais, nós somos gente de verdade que faz coisas que têm impacto positivo e impacto negativo, mas a gente não fica se escondendo atrás de um discurso de fachada, sendo que você é verde porque você não dá copo de plástico, mas depois você usa embalagem de plástico nos seus produtos. E quem visitou, aí outra agenda que foi muito falada na NRF, que é o Resell, principalmente, isso impacta muito moda, casa, produtos discricionários como um todo, Unsubscribed é a loja nova, um conceito novo da American Eagle. Abriu uma loja na Madison, que estava na nossa lista lá, que eles se posicionam como uma loja slow fashion. É o contraponto ao fast fashion, e dentro da proposta de slow fashion, um pedaço da loja é um ambiente de revenda. Alguma coisa de produto vintage, alguma coisa de produto usado. Que é essa ideia de que a abordagem de algumas pessoas com a moda está mudando e elas não querem mais se relacionar com a moda como a gente se relacionou até então. Todos os vários modelos online e offline e híbridos de plataformas de revenda estão explodindo no mundo, isso está virando grande, isso está começando a engajar uma parcela crescente de clientes. Então, gente, com isso a gente encerra aqui a nossa aterrissagem da NRF 2023 e a gente agora...